Nós somos a geração com maior acesso à informação em toda a história da humanidade. Então, por que planejar o amanhã parece mais perigoso do que nunca? Existe um medo silencioso paralisando as nossas decisões, e ele já tem nome: futurofobia. Mas a verdade é que essa ansiedade está sendo desenhada na sua mente. Nos próximos minutos, você vai entender como a indústria das notícias está controlando as suas escolhas do futuro. Agora, no Pura Teoria. Se você sente que o futuro dá um aperto, você não está sozinho e nem exagerando. Essa sensação virou comum e ela não aparece do nada. Tem gente chamando isso de futurofobia. Não é medo de um evento específico, é um medo mais difuso do amanhã, como se o futuro tivesse virado um lugar hostil. E o ponto aqui é que essa sensação não vem só do mundo, vem também do jeito que o mundo é narrado para você. Ela tem uma base real: instabilidade, trabalho mais volátil, renda menos previsível, dificuldade de projetar a vida. Isso explica porque tanta gente olha para frente e pensa: não dá para confiar. Mas aqui vem o ponto que muda tudo. Além do cenário, existe a forma como a notícia chega até você, porque a informação chega como recorte. E recorte tem regra: o que choca sobe, o que contextualiza some. Então o medo é sobre um futuro que você vê em pedaços, em tom de urgência, todos os dias. Manchete para vender jornal, sabe? Repara um padrão: o que era tendência vira vai acontecer, o que era risco vira ameaça, o que era cenário possível vira destino. E quando você consome esse tipo de edição continuamente, manchete, alerta, corte, crise, a sensação é de instabilidade permanente, mesmo quando nada mudou de verdade na sua rotina. Planejar parece perigoso, pensar no longo prazo parece ingenuidade. E você começa a preferir decisões mais curtas, mais reversíveis, mais vamos ver. Então, sim, tem uma parte do medo que é racional, porque o mundo tem incertezas reais, mas tem outra parte que é amplificada por um ambiente informacional que transforma dúvida em urgência e possibilidade em colapso. O problema não é só que o futuro ficou incerto, é que a incerteza virou um produto diário da comunicação. E isso se torna pano de fundo da vida quando entra a imprevisibilidade política e a narrativa geracional. Você já deixou de planejar alguma coisa, qualquer coisa, porque pensou: vai que tudo muda? É aí que o medo do futuro começa a virar estrutural. Não quando acontece uma crise pontual, mas quando a vida inteira começa a parecer provisória. E dois elementos deixam isso muito forte. Primeiro, política, mas não do jeito em quem você vota. O ponto é outro. Dá para prever alguma regra? Dá para confiar que o jogo não vai mudar no meio da partida? Quando tudo parece instável, uma regra muda, volta atrás, muda de novo. A gente entra num estado de alerta. E isso não é só impressão. Pesquisas em psicologia e comportamento mostram que previsibilidade é uma base de segurança. Quando ela cai, aumenta o estresse e a tendência é encurtar o horizonte, adiar decisões, viver mais no vamos ver. E a internet piora isso porque ela te entrega a sensação. Você não recebe o cenário inteiro, recebe recortes. E o feed mistura crise real, opinião, especulação e piada na mesma altura, no mesmo volume. Quando tudo vem no mesmo tom, tudo parece do mesmo tamanho. Você abre o celular e é crise, fecha e abre de novo, outra crise. Mesmo quando nada muda de fato na sua rotina, naquele dia, a sensação é: qualquer coisa pode desandar a qualquer momento. Por muito tempo existiu uma ideia quase automática: a próxima geração vai viver melhor. Isso virou um norte, um tipo de chão psicológico. Só que hoje, quando se fala em futuro, muita gente ouve perda de estabilidade, perda de poder de compra, de segurança, perda de controle. A pergunta onde você se imagina daqui a 10 anos trava por falta de confiança. E quando você não confia, você não faz projetos. E esse medo se esconde nas suas escolhas e no fato de se deixar tanta coisa para depois. O futuro que chega até você não é o futuro. Esse é o terreno perfeito para a futurofobia. Quando tudo parece provisório, o cérebro para de confiar em qualquer plano. É uma versão editada dele. Edição no recorte, no ritmo e na linguagem.
No recorte, você raramente recebe o cenário inteiro. Você recebe o trecho mais chamativo, o pedaço que dá clique, o que vira discussão. Você não recebe contexto com começo, meio e fim. Você recebe urgências em sequência. Uma crise empurrando a outra, como se o mundo estivesse sempre a um passo de desandar. E na linguagem, o que era tendência, probabilidade e cenário possível, vira vai acontecer. E aí o horizonte encolhe. Você começa a preferir o que é curto, reversível, fácil de desfazer. Você adia planos, evita compromissos longos, escolhe o vamos ver. Não porque você não quer construir nada, mas porque o mundo narrado para você parece um lugar onde nada dura. O feed ama exceção, porque exceção engaja. Mas o que define futuro é padrão, não o caso mais barulhento do dia. E isso não é se alienar, é recuperar controle do enquadramento. Porque a incerteza existe sim, mas existe diferença entre viver num mundo incerto e viver dentro de uma narrativa de colapso contínuo. E aí, qual tipo de conteúdo mais te coloca em modo crise? Manchete, vídeo curto, debate político, economia, tecnologia? Eu quero ler isso e entender o padrão com vocês. Se você curte esse tipo de análise, se inscreve no Pura Teoria. E aqui tem muito mais, inclusive um vídeo que pergunta por que a gente não consegue enxergar o óbvio. Clique no vídeo que aparece aí na tela e eu te espero lá. E quero ler depois o seu comentário lá também, ok? Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!